Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui todas as terças e quintas-feiras, às 8 horas, nós discutimos estratégias que vão auxiliar você a ter mais qualidade de vida através da remissão de doenças autoimunes, ou seja, deixar a doença inativa, adormecida, silenciada, inativada, como você achar melhor o termo que você vai empregar, né? E o tema da live de hoje é: será que eu estou intoxicado? Como que eu sei se eu estou intoxicado? O que tem me intoxicado? E o objetivo não é fazer você ficar bitolado em todos os agentes que podem estar nos contaminando, nos intoxicando. Afinal de contas, nós temos contato diariamente com 60 mil substâncias que tem a capacidade, 60 mil substâncias tóxicas. Então não é fazer ninguém ficar isento, né, dessas substâncias, e sim fazer você começar a ter um olhar diferente para isso, e com o tempo você ir minimizando a sua exposição a esses agentes que estão te intoxicando, reduzindo a exposição e melhorando a sua capacidade de detoxificação, ou seja, de colocar para fora, de fazer com que seu fígado realmente haja ao seu favor, né? Seu fígado e seu intestino agem ao seu favor, porque são os dois principais órgãos envolvidos no processo de detoxificação. Todos os dias nós precisamos estimular esse processo, né, de colocar lixo para fora, de fazer vários processos metabólicos que estão envolvidos nesse sentido, tá? E cerca de 60% a 70% desse processo de detoxificação seria o termo correto, tá? Muita gente fala desintoxicação, mas esse é um termo incorreto, né? O termo correto era detoxificação ou destoxificação. Então 60% a 70% desse processo acontece no fígado e cerca de 20% no intestino, tá? E qual que é a maior fonte de substâncias que podem nos intoxicar? Tem uma classe chamada xenobióticos. O que são xenobióticos? São substâncias estranhas ao nosso organismo, que o nosso corpo não entende como algo natural, né, como algo fisiológico. Ele não cumpre uma função, pelo contrário, além de não cumprir uma função, ele exerce tem um potencial negativo sobre o bom funcionamento dos nossos órgãos e tudo mais. Então, xenobióticos são substâncias estranhas ao nosso corpo, que não têm função, que pelo contrário causam uma disfunção no organismo. O que a gente poderia dizer de xenobióticos? Quem são os xenobióticos? O primeiro são os poluentes do ar, né? Substâncias estranhas ao ar. Então, fumaça de escapamento de carro, poluição ambiental, o lixo quando é queimado, né? Se você queima lixo, ou quando queimam cana na sua cidade, né? Aqui no Paraná, para quem é do Paraná, tá me ouvindo, tá ouvindo falar, aqui tem, né, bastante plantação de cana, então eles queimam aquela cana, né, para colher, acredito eu, que seja com essa finalidade, mas ainda é bastante utilizado essa alternativa, né? Então, essa fumaça que sobe, ela é bastante tóxica, né? Tudo que é produzido de fumaça, de carvão, de queima, de qualquer substância é tóxico, é xenobiótico, é uma substância que o nosso corpo não reconhece como algo normal. A própria fumaça que sai do cigarro, independente se você está fumando ou não, mas aquela substância que sai da ponta do cigarro, né? Se você é fumante passivo, né, que a gente diz, você convive com alguém que é fumante, você tem acesso, você tem constância essa ingestão desses poluentes do ar. E na própria água, né? O ar e a água são coisas que são mais difíceis de evitar, né? Então, além da poluição do ar, poluição da água, né, através de poluentes químicos, então a indústria descarta muitas coisas nos rios, né? Apesar de fazer um tratamento, ter legislações contra isso,
para conter essa contaminação, a indústria acaba descartando dejetos tóxicos, a própria agricultura também, né, pesticidas, agrotóxicos acabam entrando no lençol freático e essa água acaba voltando para nós. E a gente ingere pesticidas, agrotóxicos. Uma coisa que é bem polêmica de falar também é sobre o uso de anticoncepcionais, né? Então as mulheres utilizam anticoncepcionais, partes desses anticoncepcionais são eliminados através da urina. Essa água que está ali, que vai para o vaso sanitário, né, sofre um tratamento, mas ainda assim essa água volta para o nosso consumo de alguma forma. Então a gente acaba ingerindo hormônios femininos através desses resquícios de hormônios presentes nos anticoncepcionais pela liberação através da urina das mulheres que utilizam pílulas anticoncepcionais, né? Então a água e o ar talvez sejam as possibilidades maiores que a gente tem de se contaminar com xenobióticos, né, substâncias estranhas. Nós também temos a particularidade dos metais tóxicos, e aí para você que ainda não assistiu, eu fiz uma live somente sobre panelas, falei tudo sobre panela, qual a melhor panela utilizar. Se você está me vendo aí no YouTube, você vai encontrar esse vídeo que fala sobre isso, super destrinchando totalmente o tema. Mas qual que é o grande problema, né? Os metais tóxicos são sim, um tipo de metal que realmente interfere, né? Que intoxica o nosso corpo, vai alterar a função do nosso fígado, do nosso intestino. E sempre a mulher, gente, ela é sempre muito mais intoxicada que o homem, porque a gente tem contato com... A gente usa muito mais produto cosmético, muito mais protetor solar, muito mais tintura de cabelo, produto para alisar o cabelo, produto maquiagem, né? Nós temos muito mais exposição a esse tipo de metais tóxicos, metais que o nosso corpo entende como algo estranho e vai alterar a função dos nossos órgãos, né? Então, tudo isso tem muito metal. Por exemplo, batom tem muito chumbo. O chumbo também está presente no encanamento de edifícios antigos, né? Então, se você mora num edifício que é muito antigo, eu moro num edifício antigo, né? Tem mais de 30 anos, né? Então, esse encanamento acaba liberando chumbo. Se você utilizar essa água e não tiver um bom processo de filtragem, você está ingerindo constantemente, tendo contato constante com esse metal. Assim como fertilizantes, alimentos enlatados, né? Se você faz muito uso de alimento enlatado, molho de tomate, sardinha, atum, feijão, tudo isso que vem em latinha acaba migrando para a embalagem esse chumbo, né? Cádmio é um outro metal tóxico que é muito utilizado nas embalagens plásticas, na tintura dessas embalagens plásticas. Então, se você utiliza industrializados, além de você ter o malefício do industrializado, você está tendo contato com o metal tóxico que foi utilizado naquela embalagem para conferir, dar cor àquela embalagem, né? Assim como o tabaco também, fertilizantes agrícolas, arsênio, que é muito encontrado na fumaça dos automóveis, inseticidas, corantes, panela, a gente assiste a live de panela, vocês vão conseguir ter essa completa informação sobre isso, né? Qual panela usar, afinal de contas? A gente tem as panelas ideais, né? As panelas de titânio seriam as panelas mais saudáveis, que menos liberam substâncias, que menos migram essas substâncias para o alimento, né? Depois inox, vidro, né? Seriam opções, cerâmica, 100% cerâmica, né? Não só revestido de cerâmica. E também a temperatura que você coloca também faz com que essas substâncias do utensílio migrem para o alimento. Então, cuidar da temperatura é um fator super importante e decisivo nisso. Sempre cozinhar com fogo baixo. Alumínio está muito presente não só nas panelas, mas também no desodorante que você usa diariamente. Então, o alumínio é um antinutriente presente nos desodorantes. Como que você faz para evitar isso? Você pode utilizar
desodorantes veganos, né, que já não tem essa composição de alumínio, ou também utilizar leite de magnésia. Sabe aquele potinho azulzinho que vem de farmácia comum mesmo? Você pode pegar um desodorante Roll-On seu antigo, tira aquela bolinha e coloca o leite de magnésia ali e você utiliza como desodorante, sem ter nenhum metal pesado, sem ter nenhum metal tóxico, melhor dizendo, tá? Então é uma boa fonte de você evitar essa contaminação com alumínio. Alumínio também está envolvido em do aparecimento de duas patologias, câncer de mama e mal de Alzheimer. Tá? Duas correlações bem importantes e já bem estudadas, né? Panela de barro e também inox, essas são as mais saudáveis. Isso mesmo, Divan. Tem a de inox. E a melhor que essa de todas elas é a de aço cirúrgico. Essa seria a melhor das melhores, das mais tops. Mas tem também a de pedra-sabão, a de ferro, tá? Mercúrio é um outro metal pesado presente em tatuagem. Coloquei ali nos stories hoje, né? Tatuagem, principalmente as tatuagens de pigmentação vermelha, tem muito mercúrio. Então, se você gosta muito de tatuagem, se você é adepto a isso, eu tenho muita vontade de ter muita tatuagem, mas eu não faço por essa questão de saúde mesmo, que eu sinto que não vai ser bom, né? Então, se você tem muita tatuagem, principalmente as coloridas, tem muito pigmento, né? Isso é um ponto contra a sua saúde. As amálgamas dentárias, lembra daquela obturação metálica? Isso se chama amálgama. Amálgama é rico em mercúrio. Então, se você tem amálgamas dentárias, você constantemente está liberando mercúrio na sua corrente sanguínea, infelizmente. Tá? Então, é uma contaminação crônica de baixo grau, porém crônica. Tá? Todos os dias da sua vida ali, um pouquinho, liberando na sua corrente sanguínea. Tá? Então, amálgamas dentárias e tatuagem é super rico em mercúrio. Lâmpada, quando quebra a lâmpada tem mercúrio também. Então, você tem que tomar cuidado para não expirar essas partículas de mercúrio quando a lâmpada quebra, tá? Falei aqui de cosmético, né? Ser rico em metais tóxicos, como chumbo, mercúrio, mas também são muito ricos em outra substância chamada parabeno. Então, quando você for comprar um cosmético, né, um shampoo, um condicionador, um creme hidratante, né, se você é daquelas pessoas que vivem de creme, que você faz uso constante de creme, protetor solar, lê na lista ali de ingredientes, começa a observar não só dos alimentos, mas dos produtos cosméticos que você utiliza, do que é formado, qual a composição desse produto cosmético, né? Você vai ver que a maioria deles está escrito no vídeo. Voltou. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tô ouvindo um coraçãozinho. Tô vendo um coraçãozinho aqui só. Não tô vendo. Fala aí, tô ouvindo, Carlos. Tá bom o som? Fala aí pra mim. Por favor. Beleza, Divan, obrigada. Então os cosméticos são muito ricos em parabenos, tá? Aí a gente tem os migrantes de embalagens plásticas. Falo muito sobre bisfenol A, mas tem um outro chamado fitalato. Então essa garrafinha plástica aqui, normalmente todas as garrafinhas contêm na própria composição do plástico, né? Bisfenol A, fitalatos, além de outras substâncias químicas. Afinal de contas, isso aqui é uma substância química, né? Mas dependendo da condição que essa garrafinha for exposta, ela migra essas substâncias da embalagem para o alimento ou para o líquido que está em contato com ela. Então vocês já têm essa noção, acredito eu, a maior parte de vocês, que a gente não pode deixar essa garrafinha no sol. Não é verdade? Se você deixar ela no sol, o calor vai fazer com que os recipientes, né, os componentes do plástico migrem para a água. E aí você está se intoxicando com isso.
Além do calor, quais são os outros substâncias que fazem liberar bisfenol A e fitalatos para o alimento? Calor, congelamento, gordura, álcool. Aquecimento, congelamento, acidez. Faltou acidez. Então, se por exemplo você compra coisas que são fontes de gordura em potes plásticos, por exemplo, manteiga, você está migrando o plástico para manteiga. Por isso que vocês normalmente vão em loja de produtos naturais, marcas que são mais saudáveis, vamos dizer assim, eles utilizam em potes de vidro, óleo de coco, manteiga ghee, né? Vão liberar, não vai ter liberação. O vidro é a melhor coisa que tem para você guardar as suas coisas. Por isso eu falo tanto de trocar os seus potinhos de plástico aí por potinhos de vidro, para você evitar essa migração da embalagem. O Edivan está perguntando, existe algum tipo de plástico que não libere essa substância? Você vai encontrar embaixo, normalmente é essa descrição, BPA free, fitalato free. Tá? Você tem que olhar embaixo da embalagem ou em algum ponto da embalagem, ela vai descrever a isenção desse componente, tá? Mas maioria vai ter. Então, na dúvida, utilize o vidro, tá? Então, gordura, coisas que você compra, gordura com plástico é ruim. Acidez, né? Então, se você guarda lá, faz um suco e guarda numa jarra de plástico, ou um molho de tomate, guarda num plástico, né? E congela. São inúmeras oportunidades que você está dando para liberar essa substância da embalagem para o alimento, tá? Álcool, né? Se você compra uma latinha de cerveja, por exemplo, ou qualquer substância alcoólica que esteja em contato com plástico, né? Você está liberando também os migrantes, o bisfenol A e o fitalato da embalagem plástica para o alimento, para a bebida em si, tá? Então, tenha atenção com isso. Quem usa muito bebida, garrafinha de água mineral, né? Ou você que utiliza aquelas bombonas, né? Se na sua casa a água que você toma é daquelas bombonas de água, eu não acho interessante, porque imagine por onde passa aquela água. Você compra aquela bombona de água, vem lá da distribuidora, toma sol aquilo, aí o motoboy coloca na motinha dele e vai até a sua casa, aquilo fica no sol um tempão, só liberando plástico ali, só liberando bisfenol A na água que você ingere. Então, eu sempre falo muito aqui do filtro de barro, gente. O filtro de barro é sensacional porque ele é bom e ele é acessível. Você não paga nem você paga R$150 num filtro de barro, né? Água pura, água resfriada, né? Chega a diminuir cerca de 5 graus de temperatura quando você utiliza o filtro de barro, né? Aquele barro deixa a água com uma temperatura mais baixa, então naturalmente é saudável para nós, porque o nosso estômago não gosta de gelo, não gosta de água gelada, não é bom tomar água gelada, é bom tomar água em temperatura ambiente. Então o filtro de barro te ajuda a tomar uma água numa temperatura que seja agradável e que não seja ruim para o seu estômago, tá? Então invistam num filtrinho de barro. Ah, Thales, mas tem gosto de barro. Normalmente as pessoas que reclamam que filtro de barro deixa a água com gosto de barro é porque deixa muito tempo a água em contato com o filtro. Ou seja, se você não tomar água direito e aquela água fica ali muito tempo em contato com o filtro, ela pega o gosto do barro. Eu falo isso porque eu uso o filtro de barro e, por exemplo, deixei a água ali e fui viajar 7 dias. Quando eu voltei, a água tá com gosto de barro, porque ela ficou muito tempo ali em contato com o filtro. Mas se você realmente toma bastante água, essa água está sendo renovada, não tem tempo suficiente para o barro, para o filtro passar esse gosto de barro para ele, né? O Divan falou, eu uso filtro de barro com as velas de tripulação, isso mesmo. E aí trocar, né, fazer a manutenção desse filtro aí constantemente, a cada 6 meses,
normalmente é a indicação do fabricante, né? Então é super barato, acessível, é bonitinho, é vintage, é tudo de bom, filtro de barro. Aí a gente tem também outro mecanismo que nos intoxica, que é o DDT, que é um tipo de pesticida. Então, agrotóxicos, pesticidas, defensivos agrícolas, né, um nome chique para agrotóxico, é algo que nos intoxica muito. Então, sempre que você tiver oportunidade de comprar alimentos que são orgânicos ou que tem menos processo de agrotóxico em cima, melhor para você. Ah, mas é caro, é isso, é aquilo. Gente, não é muito mais caro. É um pouco mais caro, de fato. Porque a rentabilidade de quem trabalha com orgânico é muito menor, não é algo em grande escala. Então, quando você investe num produto orgânico, você não está só adquirindo algo que não foi colocado agrotóxico. Para você ter um selo de alimento orgânico, é uma série de requisitos que o produtor precisa preencher, além do uso de agrotóxico. Então é uma boa remuneração ao funcionário, uma utilização de água de forma consciente. É todo um mecanismo assim, de ecossistema que o selo de orgânico emprega, né? Além da isenção de agrotóxico. Então, invista. Esse é um grande investimento que você pode fazer na sua saúde, é utilizar orgânicos, né? Além de não ter todos esses pesticidas, a parte nutricional chega a ser 50% maior nos alimentos que são cultivados na maneira orgânica, tá? O Divan falou que contém carvão ativado e prata coloidal. Eu tenho esse aí também, carvão ativado e prata coloidal. É isso aí, é excelente. E não é caro, acho que eu paguei R$16 nas velas do filtro de barro, né? Sabe outra coisa que nos intoxica muito? Talvez você já tenha ouvido falar, quando você deixa o seu carro no sol o dia inteiro. E aí você entra nele, liga o ar-condicionado e fica lá, tá calor pra caramba, né? Daí você entra, liga o ar-condicionado. Aquela substância que é liberada chama PBDE. Essa substância é extremamente intoxicante para nós também. Então o ideal é quando você deixou o seu carro no sol, você liga ele, deixa ele ponto morto e deixa ele ali com o ar-condicionado uns 5 minutos ligado sem você lá dentro, porque se tiver lá dentro você vai respirar parte dessa substância. Então deixa o ar ligado e leva cerca de 5 minutos para você entrar, ou a ventilação do carro pelo menos, tá? Para circular esse ar. Então essa substância ali do plástico não só do plástico, mas ele também é uma substância que eles colocam pro anti-chamas, né, para um carro, caso você sofra um acidente, ele não ser extremamente inflamável. Então tem que ter mesmo, mas a gente tem que usar de forma consciente, tá? Outra grande forma da gente se contaminar, né, através de se intoxicar, é através do próprio alimento coccionado de forma inadequada. Então você também já me ouviu falar aqui várias vezes sobre isso, né? Uma comida que você cozinha em fogo alto e forma aquelas casquinhas amarronzadas, talvez até às vezes pretejadas, né? Aquelas substâncias são hidrocarbonetos aromáticos. Isso é extremamente tóxico para o nosso organismo. Por isso que é tão importante você cuidar da temperatura que você cocciona, né? Deixar tudo em fogo baixo. Independente do método de cocção que você utilize, se você utiliza forno, fogo, fritadeira elétrica, que seja, cuida da temperatura, precisa estar no fogo baixo para esse alimento não sofrer uma modificação físico-química e você se contaminar, né, modificar esse alimento e gerar uma série de substâncias que são nocivas à sua saúde. Então, sempre fogo baixo. A Divan perguntou se eu conheço pedra que deixa água ionizada, a gente coloca dentro do filtro. Eu já ouvi falar sobre isso, mas não coloco a minha mão no fogo sobre isso também, tá, Divan? Não tenho como te dar uma garantia de que esse tipo de produto realmente vai ionizar a água. Eu tenho sim
uma marca de confiança de filtro que eu indico. Quem quiser, né, saber essa indicação, depois me manda um direct, né, qual filtro você indica. Eu tenho um filtro de confiança que, além de filtrar, vai alcalinizar, deixar próximo de um pH 10 e vai ionizar também a água, tá? Mas é uma marca já que eu conheço, que eu tenho uma confiança, que tem um bom custo-benefício também, tá? Qualquer coisa depois você me manda um direct que eu te falo. E aí, gente, muitas dessas substâncias funcionam como disruptores endócrinos. O que é isso? A gente produz hormônios, mas esses hormônios nem sempre conseguem fazer a função deles por conta de uma alteração no receptor. Então a gente precisa ter um hormônio, a gente precisa ter um receptor para ele. E aí então esse hormônio se encaixa no receptor para daí ele fazer a sua função. Disruptores endócrinos são substâncias que erroneamente eles conseguem encaixar nos nossos receptores hormonais, porém essas substâncias não exercem uma função hormonal. E aí os seus hormônios ficam ali perdidos, ele não encontra um receptor para poder fazer a sua função. Então você produz, mas ele não exerce a sua função. Por quê? Porque você está ingerindo muito xenobiótico, muita substância que seu corpo está identificando como hormônio e não está fazendo função de hormônio. Então às vezes você produz, porém não aproveita. Tá? Então olha só como que é lindo, maravilhoso o nosso corpo, né? A gente pode ter... a química é muito perfeita, né? Para tudo isso funcionar. Então, às vezes, você, por estar intoxicado com metais, todas essas substâncias que eu falei, substâncias químicas, medicamentos, pesticidas, agrotóxicos, tem alteração na sua função hormonal. Um exemplo disso é o flúor em relação aos hormônios tireoidianos. O flúor que você escova o dente, que está na sua pasta de dente, que está na água que vem da sua torneira, contém flúor. E esse flúor é um disruptor endócrino. Então ele se encaixa nos receptores hormonais dos mesmos hormônios da sua tireoide. E ele compete por esses receptores com os hormônios tireoidianos. E aí o que acontece? Você tem uma alteração da função tireoidiana, não porque você não produz o hormônio, mas porque ele não encontra receptor. Porque você tá tão contaminado com o xenobiótico que você produz o hormônio, mas ele não se encaixa nos receptores, tá? Então isso altera muito a maneira de olhar os exames bioquímicos também. Então, às vezes você tem um TSH normal, mas o seu T3 livre, que é o hormônio que realmente cumpre a função de hormônio tireoidiano, não encontra receptor para ele se ligar e fazer a função. Então, quantos mecanismos estão envolvidos num simples hipotireoidismo, uma tireoidite de Hashimoto, na doença autoimune tireoidite de Hashimoto, né? Você produz o TSH, né, que é um hormônio que é só uma glândula aqui na sua cabeça envia para a sua tireoide produzir T4. Só que aí o hormônio ativo se chama T3 e a sua tireoide precisa converter T4 em T3. Essa conversão é hormônio nutriente dependente. Então você precisa de selênio, de magnésio para você ter essa conversão eficiente. E aí não adianta você só tomar hormônio tireoidiano, porque você está tomando T4, o hormônio T4, tipo um Puran, uma levotiroxina, esse tipo de medicamento. Só que daí ele vai se converter em T3 para ele exercer a função dele realmente no organismo. Para ele se converter em T3 ele precisa de nutrientes e esse T3 também precisa encontrar receptores para fazer a sua função. Olha só, às vezes você tem um hipotireoidismo que você não consegue controlar, apesar dos seus exames bioquímicos estarem normalizados, aparentemente, uma visão tradicional, né? Mas a sua tireoide não está fazendo a função. E onde que a gente acumula essas toxinas, Tarnes? O principal lugar do corpo que a gente acumula essas toxinas é no nosso tecido adiposo, é na nossa gordura. Isso que você pega aqui embaixo, que você consegue beliscar, é a sua gordura.
desculpa. Então essa gordura, deixa eu ver aqui, agora que eu vi o Facebook e o YouTube aqui, um monte de gente falando e eu não vi. Então a gente acumula aqui, tá? Vai grudando aqui essas toxinas. E aí, por exemplo, se você começa a emagrecer, se você está com excesso de peso e resolve emagrecer, muitas dessas toxinas são liberadas na sua corrente sanguínea. Então você precisa ter um fígado saudável para dar conta de colocar isso para fora, tá? Então você precisa também, quando fazer um processo de emagrecimento, fazer isso de forma eficiente, saudável, dando condições para o seu fígado colocar essas substâncias para fora, tá? Porque o tecido adiposo é o principal acumulador dessas toxinas. O segundo principal é o cérebro. Nosso cérebro é um órgão super gorduroso, tem bastante água, mas também tem muita gordura. Então a gente acaba acumulando essas substâncias tóxicas. Olha do que a gente está nutrindo o nosso cérebro, né? Por isso as doenças neurodegenerativas têm aumentado tanto. O fígado também sofre e tudo mais, tá? E o que piora a minha capacidade de detoxificar, de colocar essas substâncias nocivas para fora? Polimorfismos genéticos é um exemplo, né? Então, pessoas que são polimorfismos genéticos? Nós temos uma sequência de genes, de DNA, que é o normal. Quando a gente tem um polimorfismo, é como se a gente tivesse uma alteração nessa sequência. Então, todos nós temos polimorfismos genéticos. Se a gente fizer um exame genético, que hoje a gente tem esse recurso para avaliar esse perfil, até para avaliar esse perfil de detoxificação, qual que é a minha capacidade genética do meu fígado colocar essas substâncias nocivas para fora? Tem como a gente medir isso através de exame genético, tá? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu não tenho uma genética boa para detoxificar. Então eu estou mais suscetível a várias doenças, porque câncer, doenças autoimunes, são todas doenças que eu preciso dar conta de colocar esse lixo para fora, né? Então eu preciso me nutrir muito mais para fornecer para o meu corpo mecanismos potencializados para colocar isso para fora, tá? Então essas alterações genéticas realmente predizem a chance de uma pessoa ter mais doenças do que outra. Então essa pessoa que tem essa suscetibilidade genética maior, ela precisa cuidar muito mais da parte nutricional, porque se eu ingiro substâncias que vão fornecer nutrientes para o meu fígado ter capacidade de detoxificar, com certeza eu vou detoxificar. Então vou ter uma dificuldade maior ou vou ter uma necessidade maior de ingerir esses nutrientes, de fato sim, do que outro, né? Mas a gente precisa, a maioria das pessoas não fazem esses exames, então a gente precisa jogar com as armas que a gente tem, tá? Então a ideia aqui, já que a gente se expõe a cerca de 60 mil substâncias tóxicas por dia, então isso não é nem um pouco pequeno, a gente precisa ingerir substâncias que vão dar ao nosso corpo capacidade de colocar isso para fora, né? E tem coisa, gente, aí que entra atividade física. Tem substâncias que só são expelidas, excretadas pela transpiração. Olha como transpirar é algo importante para a nossa saúde. E como que a gente transpira? Se exercitando. E fazendo sauna seca, sauna úmida não. Então a gente precisa suar para colocar coisas que fora do suor não vai ser eliminado. Então como que você sua? Fazendo exercício, né? Ou fazendo sauna seca. Fazendo sauna seca é uma boa forma de transpirar. A Gra perguntou qual é o exame que detecta. Gra, são exames genéticos. A gente tem como fazer, são exames de saliva, em que você entra em contato com o laboratório e eles mandam um kit e através desse kit você faz um esfregaço na sua bochecha, aqui na parte interna, esfrega bem e tudo, e você manda para esses laboratórios genéticos para serem analisados. E aí tem vários tipos de teste genético. Tem testes genéticos relacionados a perfil nutricional, então a gente consegue avaliar a capacidade de detoxificar,
se você tem mais chance de ser inflamado, mais chance de ter obesidade, dificuldade de saciedade, mais fome, pouca absorção de alguns nutrientes. Por exemplo, eu tenho um polimorfismo genético que altera a minha absorção de vitamina B9. Olha só como que é doido isso, né? Então eu preciso cuidar muito com a minha ingestão de suplementação de vitamina B9. Se eu engravidar, a vitamina B9, que é o ácido fólico, ela é importante para a formação do tubo neural da criança, do bebê. Então, imagine uma mulher que tem esse polimorfismo, ela pode gerar um bebê com alterações, né, por conta dessa não aproveitamento desse nutriente. Então, o exame genético ele é sensacional, ele é o que há de mais moderno no mundo da nutrição atualmente, tá? Aí você tem exame genético para avaliar genes relacionados ao câncer de mama, como BRCA1, BRCA2, exames genéticos para avaliar polimorfismo relacionado a mal de Alzheimer, a doença celíaca, tudo coisa que a gente pode mudar, tá? Porque de nada vale eu saber que eu tenho uma alteração genética, que eu não posso fazer nada contra isso, não é verdade? Então todos esses exames existem a fim de eu saber quais são meus pontos fracos e eu agir nesses pontos fracos. Então, se aquela pessoa ali, aquele paciente tem mais um ponto fraco em relação a câncer, a gente vai cuidar desse ponto. A mal de Alzheimer é desse ponto, né? Então, a gente consegue direcionar mais o fim da questão, o X da questão. Enfim, mas eu tava falando que a gente consegue eliminar essas substâncias através da transpiração, olha só. Através do estado nutricional, né, como eu falei, se eu tenho um estado nutricional a partir de fornecer nutrientes que potencializa a minha capacidade de pôr essas coisas para fora, o próprio processo de envelhecimento vai diminuindo a capacidade de colocar essas substâncias para fora, né, o uso de medicamentos, né, são coisas que agridem ainda mais o fígado, interferindo no processo de detoxificação e também doenças crônicas pré-existentes, né? Então, se você está me assistindo, você tem uma doença autoimune, o simples fato de você ter uma doença crônica já te dificulta nesse processo de detoxificação. Então, claro, você tem que potencializar. O que você faz a partir disso? Meu Deus do céu, eu tenho isso, eu não posso fazer nada contra? Não, você vai agir nos pontos que você pode modificar, né? A gente faz o melhor que a gente tem dentro das condições que são possíveis nesse momento. A gente tenta pode mudar aquilo que está na nossa capacidade de mudar, né? Então, se tem coisas que eu não posso mudar, eu não vou perder tempo e energia com isso. Não, eu vou concentrar meu tempo e energia em modificar aquilo que eu tenho capacidade de modificar, que eu tenho capacidade de mudar e exercer influência, tá? E aí, quais são os alimentos que ajudam o fígado a colocar essas substâncias para fora? A Gra perguntou, quais suplementos agridem o fígado? Gra, qualquer coisa que você utilize demais, numa dose muito alta, ou que seu fígado esteja... Se você ingere uma coisa que é boa, mas um suplemento que é bom, mas que seu fígado não tem capacidade de aproveitar, ele pode sofrer, assim como a utilização de alguns medicamentos, né? Então, isso é relativo, tá? A Rita perguntou se isso vale para artrite reumatoide. O que especificamente, Rita, que eu falei que você está perguntando se vale para artrite reumatoide? Primeiro ponto que é super importante para ajudar o seu fígado a detoxificar é fazer o jejum intermitente. Se você ainda não assistiu, tem uma live só sobre isso no YouTube, procura lá, jejum intermitente, Tarles Faé, que você vai ver uma live só sobre isso. O fato de você ficar sem se alimentar, sem desviar as funções do seu corpo para digestão, produção de enzimas, assimilação, absorção e excreção, já potencializa as suas outras funções, já te dá um espaço para o seu corpo, para as outras funções, né? Então o fato de você ficar mais tempo sem comer por si só já ajuda a detoxificar. A utilização de brássicas, o que são brássicas? É a família do repolho,
do couve, do brócolis, né? Aí que entra o suco verde. Por que que o suco verde é um suco detox? Porque ele tem couve, que é uma brássica, ele tem gengibre e ele tem maçã, que tem quercetina. Então o suco verde, nessa sinergia de alimentos, que contém substâncias que vão potencializar a detoxificação hepática, a detoxificação do fígado. Ah, mas é só tomar o suco verde e aí tá tudo certo? Não, com certeza não. O mais importante é minimizar o seu contato com todas essas substâncias que eu falei anteriormente, ali desde o começo. Tá? Não adianta você atribuir a função de algo para um suco ou para uma cápsula. Isso ajuda? Com certeza, de fato ajuda. Mas é preciso diminuir a exposição, diminuir o contato com o que está te agredindo. É o que eu sempre falo. Que adianta você estar colocando de um lado, mas você está retirando do outro. Imagine um terreno, um baldio. Você está tirando com uma pá carregadeira, mas vem caçamba de sujeira do outro lado. Não tem como dar conta. Eu preciso parar de colocar e retirar ao mesmo tempo. Aí eu vou limpando. Agora, se eu tiro de um lado e coloco do outro, não existe faxina, não existe limpeza. Tá? Então, o suco verde tem essa potencialidade, é uma gama de nutrientes que vão ajudar na detoxificação hepática, mas não adianta viver de lixo um dia, no outro dia acordar e tomar um suco verde e achar que tá tudo certo, porque não tá tudo certo, tá? Tem uma outra substância chamada espirulina, talvez você já tenha ouvido falar, porque é bem comum, as pessoas conhecem bastante sobre espirulina, ajuda nessa parte de detoxificação. O próprio chá verde também é um bom recurso você utilizar o chá verde. Lembrando que chá não é água, não é para você mamar no chá e achar que a sua hidratação pode ser dependente de chá, porque de fato não é. Você precisa tomar água e complementar com chá. Então vou utilizar 300 a 500 ml de chá verde para potencializar a minha detoxificação hepática. Ótimo! Escolher uma boa erva, de preferência orgânica, usar água filtrada, fazer na forma de infusão correta. Como que é a forma de infusão correta? Ferve a água, desliga o fogo, coloca a erva, abafa com um pratinho, conta 5 a 10 minutos no relógio e coa. Não coloca a erva lá fervendo, não coloca a erva lá e vai passar roupa, lavar a roupa, fazer o que você quer lá, esquecer a erva lá dentro. Não, você tem que cuidar, tem um tempo dessa erva em contato com a água, tá? A própria cúrcuma, né, que está presente no açafrão, a curcumina está presente no açafrão, ajuda na detoxificação. Chá de alecrim, além de chá verde, chá de alecrim, além de ser digestivo, ajuda nessa questão de detox também. Alho, cebola, que é rico em quercetina, própolis, o nosso super alimento aí que vem das abelhas, e o aloe vera. Aloe vera é super detoxificante. Lembra? Sabe aquelas garrafinhas de suco de babosa? Não vou falar a marca aqui, mas é suco de babosa. Aquela substância super detoxificante, né? Aquelas garrafinhas lá. Everton perguntou: uma pessoa que sempre está adoecendo, gripe, psoríase, enxaqueca recorrente, mesmo com uma boa alimentação, fazendo reposição de algumas vitaminas, pode estar sofrendo alguma intoxicação de algum alimento? Everton, aí eu que te pergunto, o que é uma boa alimentação? Eu sempre falo, se a pessoa tem uma doença autoimune, que é psoríase, né? Tá com imunidade baixa, por isso ela tá constantemente gripada, resfriada, sei lá, às vezes tem candidíase de repetição ou infecção urinária de repetição, são aftas, são sinais de que tem uma baixa imunidade, né? O que será que é uma boa alimentação? Será que realmente é uma boa alimentação quando a gente pensa numa doença autoimune? Doença autoimune, o intestino tá com buraco, e esse buraco foi causado pelo estilo de vida, né? Então a gente precisa tirar
tudo o que está agredindo esse intestino, porque esse intestino esburacado, quando em contato com macromoléculas alimentares mal digeridas, conseguem passar por esse buraco intestinal, através dali cair na corrente sanguínea, ativar anticorpos, que são nossas células de defesa, e perpetuar o processo de autoimunidade. Então a pessoa nunca melhora. Então será que a pessoa está tendo uma alimentação saudável condizente com a condição de autoimune que ela tem? Será que ela não come glúten? Será que ela não come leite? Será que ela toma leite sem lactose? Será que ela come um docinho sem lactose? Será que ela come docinho fit cheio de aditivos, adoçantes, solubilizantes, né? Então tem que ver se terça ou quinta passada eu fiz uma live sobre isso, né? Tem uma alimentação saudável e não melhoro. Por quê? Foi quinta passada. Manda essa live para ela, tá salva ali no meu Instagram, né? Para ela realmente ver o que pode estar acontecendo, né? Alguma coisa tem. Bom não tá, porque senão não tinha. Ou então não foi tempo suficiente, né? Porque às vezes a pessoa em 15 dias, 20 dias, né, acha que é o suficiente para melhorar todo um estado que foi conquistado durante toda uma vida, né, errônea. Isabel Santos perguntou: estou numa dieta de desinflamação com ozônio via retal, mas ainda tem muco nas fezes. O processo é muito lento? É lento? É o que eu acabei de falar. Imagine quantos anos você está numa situação de não saúde, porque nada vem rápido, nada quando a pessoa fala assim, do nada eu fiquei doente, do nada eu tô mal. Não é do nada. Esse processo está acontecendo constantemente, talvez desde o seu nascimento. Se você nasceu de parto cesariana, se sua mãe não te amamentou, às vezes essa desbiose intestinal está acontecendo desde que você nasceu. Não queira esperar que esse processo é rápido, porque esse processo não é rápido. Sabe como que você sabe que você não tem mais desbiose intestinal? Quando você vai ao banheiro, limpa o seu bumbum e não sai nada no papel higiênico. Aí tá bonitinho. Mas não é rápido disso acontecer. Mas porque não é rápido não significa que você não deva continuar no processo. Continue no caminho que você está. Porque o caminho das coisas que funcionam de forma natural, tratando a causa do problema, ele não é rápido. Ele é muito mais demorado do que se você utilizar um medicamento que vai minimizar ou diminuir ou eliminar o seu sintoma momentaneamente. Isso não vai tratar a causa. Então, tratar a causa é buscar a raiz do problema. E quando a gente busca a raiz, ela tá lá no fundo, a gente precisa cavar para encontrar. Isso não é rápido o resultado, mas ele é definitivo e ele é realmente o que você precisa fazer, tá? Então continue firme no que você está buscando fazer, porque este é o caminho. Tá, entendi. A Rita aqui do YouTube perguntou se vale para artrite reumatoide esse exame de saliva. Rita, não diz exatamente a especificidade da artrite reumatoide, porém ele nos dá uma noção da sua capacidade de desinflamar, de desintoxicar e da absorção de vitaminas e minerais. Então essa é uma baita de uma informação quando a gente pensa em controle inflamatório. Tá? Então não é específico para artrite reumatoide, assim como o do mal do Alzheimer e do câncer de mama, mas ele é suficiente para direcionar o caminho do profissional que vai interpretar esse exame. Aí a Bia perguntou: gostaria de saber, uma dieta de desintoxicação é para sempre ou só por um período? Bia, a detoxicação é um processo que a gente deve estimular constantemente, diariamente. É lógico que a gente pode fazer uma dieta detox de forma pontual.
5 dias, 10 dias, 15 dias, né, para estimular, potencializar esse processo de detoxificação. Mas a detoxificação é uma coisa que a gente precisa fazer todos os dias, né? Não adianta eu sujar o meu fígado e fazer um detox 2 vezes por ano. Sujar o meu fígado 363 dias por ano e 2 dias por ano eu fazer um detox, né? A gente precisa fazer todos os dias. Agora, sim, a gente pode potencializar esses processos através de dietas detox de maneira pontual. Isso dá. A Geralda perguntou: o que acha de médicos naturapeutas? Eu acho sensacional. Tudo que a gente vai para uma linhagem de uma pessoa de visão integrativa, complementar, holística, eu tenho certeza de que este é o caminho, tá? Isso não significa que você deva abandonar nada do que você faz no método tradicional. Continue acompanhando com o seu médico de visão tradicional, mas vá buscar condições que a medicina tradicional não te dá. Busque a nutrição, busque um reiki, busque uma constelação, uma microfisioterapia, um yoga. Tem um outro que eu faço que chama biomagnetismo, que coloca ímãs no seu corpo e te reequilibra todos os seus chakras. Esse, sem dúvida, é o caminho, mas não exclua o tradicional. Muitas vezes o seu médico tradicional vai se surpreender com os resultados que você traz para ele através da busca de terapias integrativas. É sensacional. Ele se surpreende, tá? Gente, é isso. Tá dando quase 1 hora de live aí. O pessoal chega mais no final. Vou responder mais uma pergunta. Quem quiser perguntar aí. Mais uma pergunta pra gente finalizar. O Everton perguntou: para todo início de plano alimentar é recomendado um período detox? Everton, eu gosto dessa abordagem. Eu gosto de começar com um plano detox, sim. Independente do problema, eu acho que é uma boa abordagem a gente começar pelo fígado e intestino, sempre. Fígado e intestino sempre é o caminho. Suco detox tem que tomar em jejum? Não necessariamente tem que tomar em jejum. Por que as coisas são melhores em jejum? Gente, a gente tá com o intestino, o estômago tudo livre. Tudo que a gente toma em jejum, o aproveitamento, a assimilação do organismo é melhor. Tá? Então não quer dizer que é ruim você tomar fora do jejum, mas o aproveitamento é melhor, por isso que normalmente é em jejum essas práticas, tá? Divan, todas as terças e quintas, 20 horas eu estou aqui, carimbadinho, tá? Então, não sei se você tá chegando agora aos meus perfis, mas todas as terças e quintas, 20 horas, vai ficar gravado, por enquanto tá ficando gravado, tá? Então, terça-feira que vem, 20 horas, estamos aí, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, até semana que vem, um bom restinho de quinta-feira, uma boa semana, restinho de semana pra vocês e até mais. Abraço, tchau, tchau!